Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? E aí, pessoal, como é que tá a vida? Tá tudo tranquilo? Escreve para mim se vocês conseguem me escutar. Bom, deve estar todo mundo escutando. Ninguém respondeu nada, mas deve estar, né? Beleza? Então, vamos lá. Ó, opa, tem mais gente. A gente dá entrada aqui, já daqui a pouco tem mais gente. Bom, a gente parou na página 485. Lá no finalzinho, onde a gente tem uma elipse. Uma elipse está pintada de lilás. Na minha está pintada de lilás, na minha apostila. Tá certo? Tá assim, ó, no número 5. A curva que limita a figura a seguir é chamada de elipse. O ponto O é o centro da elipse. No final da última aula eu falei que a elipse tem, na verdade, tem dois centros, né? Tem dois centros. Isso daí seria o centro da figura, não o centro da elipse. Mas tudo bem, imagina que isso daí é o centro da figura, tá? A elipse, na verdade, tem dois centros, beleza? Se você pesquisar, né, centros da elipse, você vai ver que são dois centros. Bom, só para a gente começar, pega o seu uma régua e um lápis e faz assim, ó, traça uma reta que atravesse a elipse e o centro. Tá vendo? Ó, do jeito que eu fiz esse A aqui, ó, do A até o A linha, tá passando pelo centro. O importante é passar pelo centro. Esse ponto eu chamei de A, esse daqui de A'. A distância do A até o O e do O até o A' é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. A mesma coisa se eu fizer assim, ó, uma outra linha qualquer, passando pelo centro, você vai ver, ó, eu chamei de B até O e de O até B', você vai ver que é o mesmo tamanho. O mesmo tamanho daqui é o mesmo tamanho daqui. E aí eu cismei de fazer uma outra, ó. Fiz perpendicular a linha, passando sempre pelo centro, tá? Você vai ver, chamei aqui de C, ó, de C até O e de O até C', é o mesmo tamanho. Esse trecho é o mesmo tamanho desse. Qualquer linha que você faça passando pelo centro da figura, dessa figura aqui, ó, você vai ver que a distância de um ponto até o outro, até o centro, perdão, até o O, é a mesma do centro até o outro lado, como se fosse um espelho, a mesma distância, beleza? Virando a página, na página 486, você tem aí o item a elipse apresenta simetria radial, ou seja, tem um ponto dentro da figura que a distância é a mesma até os pontos simétricos, né? Então, a elipse apresenta simetria radial. Se necessário, utilize um pedaço de papel vegetal para ajudá-lo a responder, tá? Com esse truquezinho que a gente fez, já não precisa do papel vegetal, beleza? Então, vamos lá. A respostinha é sim. Deixa eu colocar aqui no... Vamos ver se ele corrigiu. Eu tentei de novo arrumar esse whiteboard, né? Vamos ver se ele corrigiu. Ou se tá com aquele errinho de ficar fazendo aqueles bicos, né? Então, estamos lá na página... Ih, tá com o mesmo errinho. A página é a 486. O exercício
É o 5A. Certo? Então a resposta é sim. Vamos colocar num texto. A resposta é sim. A elipse apresenta simetria radial. Beleza? Aí depois no item B, marque 3 pontos quaisquer sobre a elipse. Em seguida, usando uma régua, determine o simétrico de cada um deles em relação ao ponto O. O que você observou? Então, a gente pode perceber que o ponto médio, que é o ponto que está no meio aí da figura, né, acaba sendo, no meio de cada segmento, perdão, acaba sendo o ponto O. Então, vamos escrever isso. O ponto médio, não, o ponto O, perdão, o ponto O é o ponto médio de a linha, B, B linha e C linha. Opa, C duas linhas, não, C linha. Certo? Aí ele fala da elipse aí, né? A elipse que você analisou no item 5 apresenta simetria em relação ao ponto O. Isso significa que o simétrico da elipse em relação ao ponto O é a própria elipse. Esse exemplo ilustra o fato que a simetria em relação ao ponto, a um ponto, é um caso especial de simetria radial. Ele ocorre nas figuras que apresentam simetria radial e não se alteram quando submetidas a uma rotação de 180 graus. Né? Então, se eu girar 180 graus, ó, meu dedinho está aqui, meu dedão está aqui, ó, 180 graus, tá certo? Ela continua igual, tá? Vamos lá no exercício 2. Tem lá umas figurinhas de mandalas, né? Ultimamente a gente tem visto muito dessas figurinhas. Então, no exercício 2.1, as figuras a seguir apresentam simetria radial. Então, vamos ver se eu girar 180 graus, o que acontece, né? Em cada caso, determine a menor medida positiva em graus de uma rotação que, aplicada à figura, faz com que ela volte à posição inicial. Eu peguei as figuras, ó. Deixa eu descompartilhar isso aqui. Ó, eu peguei as figuras e coloquei pontos aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, dá para ver? Ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8, tá? São os pontos que a gente destaca, né? Se eu pegar o ponto 1 e girar até o ponto 2, a figura fica igual. Se eu pegar o ponto 2 e girar até o ponto 3, a figura fica igual. Do 3 para o 4 fica igual, do 4 para o 5 fica igual, do 5 para o 6 igual, do 6 para o 7 igual de novo, do 7 para o 8 fica igual e do 8 para o 1 fica igual também. Mas olha só, se eu pegar pontos aqui no meio, ó, onde está meu dedo, tá vendo? Ó, também fica igual, daqui para cá, tá vendo? Que são os biquinhos de dentro aqui, ó, de dentro. Tá vendo? Tem biquinhos aqui dentro, ó. Tá? Também, se eu girar, vai ficar, tá certo? Eu peguei os de fora, tá certo? Você viu que dá para dividir em 8 pedaços? 8 partes, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei 360 e dividi por 8. Olha aqui, ó. 360 graus dividido por 8 deu 45. Tá certo? Então, 360 dividido por 8 deu 45. Agora, vamos ver no B se isso se repete? Parece que sim, olhando por fora, né? Ó, eu vou colocar bem pertinho da tela. Ó, olhando aqui por fora, parece que sim, isso se repetiria. Mas olha aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó, se eu girar daqui para cá, não vai bater. Até porque a figura dentro é diferente. Tá certo? Então, se eu pegar desse ponto aqui, ó, e girar para cá, ó, você vai ver que não bate. Eu tenho que girar 180 graus. Então, desse 1 que eu pintei, que eu escrevi em preto, vai ter que girar aqui para baixo, ó. Ou esse 1 que está em vermelho
girar aqui para esse lado. Aí eles batem, ó, esse ponto, girar para cá, tá? Então eu fiz assim, ó, 360 dividido por 2 é igual a 180. Então, se eu girar 180 graus, ela torna a ficar a mesma figura. Para a figura 3, ela parece, a figura que está no item C, ela parece igual à figura 1, mas não é. Não dá para ser, não dá para ser 8 pontos, porque o miolinho dela lá dentro, ó, vou colocar bem pertinho, ó. Aqui dentro, ó, ele não deixa ser 8 pedaços, né? Então, esse daqui é o eixo 1, esse daqui é o eixo 2, aqui embaixo, ó, é o 3, ó. 4, 5 e 6. Quem vai mandar nessa figura é o meinho aqui, ó. E aí também o outro, né, ó, se eu pegar no meio dessas duas bolinhas aqui dentro, ó, também dá para ser um eixo. E aí estou marcando em vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, para o item C, 360 graus dividido por 6, que vai dar 60 graus. Beleza? Ó, então, para o item A, eu anotei aqui, ó, 360 dividido por 8, deu 45. Para o item B, 360 dividido por 2, deu 180. E para o item C, 360 dividido por 6, deu 60 graus. Certinho? Eu só posso girar 45 graus na primeira, sempre 45, e ela volta no mesmo ponto. Se eu girar 180 a segunda, ó, uma volta, metade de uma volta, ela volta no mesmo ponto. E a terceira, eu tenho que girar de 60 em 60. Beleza? Aí vamos para o exercício 2. Classifique os polígonos. Não dá para ser, porque não é igual. Né? O meinho lá não dá igual. O meinho, o núcleozinho dela, né? Não dá igual. Tá? No caso da primeira, dá. No caso da segunda, não dá. No caso da terceira, perdão. Vamos lá no 2. Classifique os polígonos a seguir de acordo com o seguinte código. A, para os que apresentam simetria axial. Axial, eixo. Né? Axial, eixo. Mas não tem radial. R, para os que apresentam simetria radial, mas não axial. AR, para os que apresentam tanto simetria axial como radial. E N, para os que não apresentam nenhum dos dois tipos de simetria. Aí, de cara, no item A, eu tenho um triângulo que é N, ele não tem nenhum tipo de simetria, tá vendo? Nenhum tipo, pode procurar, não tem radial, não tem axial, não tem, tá? Aí no item B, ele é um AR. Dá para você ver que eu fiz aqui, ó, no mínimo 3 eixos aqui, ó. Tá? Você pode girar a figura, você gira a figura que ela bate no mesmo lugar. Nesse caso é 60 graus. E o último aqui, ó, ele é A. Ele tem esse eixo aqui, ó, que é axial, tá? Então, quem gosta de ver tudo aí, ó, o primeiro é N, o segundo é AR e o terceiro é A. Beleza? Copiado? Na outra página continua o mesmo exercício. Olha aqui, ó. Item B, ele é um AR. Eu desenhei aqui os eixos, ó. Ele tem tanto simetria radial quanto simetria axial. Se você girar a figura do 1 para esse 2 aqui, ó, que eu marquei, tá vendo, ó? Ou desse 1 aqui, ó, para esse 2 aqui, ó, você tem que girar 90 graus, tá? O item E, ele é R, ele só tem simetria radial. Olha, desse 1 aqui para esse 2, desse 2 para esse 3, esse 3 para esse 4. Ou deste 1 aqui, ó, desse biquinho 1 para esse biquinho 2, para esse biquinho 3, para esse biquinho 4. Então é radial, você pode girar, tá? Girar 90 graus. E o 4 é um N, não tem simetria. O 4 não, perdão, o F. O F é um N, ele não tem simetria nenhuma.
não tem radial e não tem axial, tá? Não esquece que as radiais você pode girar a figura e ele volta no mesmo ponto, né? Fica igual, a figura fica igual, como se ela não tivesse girado. Beleza? O 3, considere novamente os polígonos do item 2. Trace pelo menos um eixo de simetria em cada polígono que apresenta simetria axial. Então, vamos lá. Ó, esse daqui é axial, ó. Então, tem três simetrias. 1, 2, 3. Esse daqui também é axial, ó. Então, o B e o C são axiais. Traçou? Aí o D e o E também são axiais. Olha aí os dois, como é que eu vou dizer? Os raios, né? Os raios, perdão. Tá? Beleza? Marcou? E aí o item D. Determine para cada polígono que apresenta simetria radial a menor medida possível em graus de uma rotação que aplicada àquele polígono faz com que ele volte à posição inicial. Então, se você girar o polígono, ele volta a ser a figura que ele tinha antes. Então, no item B, ó, item B, 360 dividido por 3. Vai dar 120 graus. Depois, o item D, 360 dividido por 4, que vai dar 90 graus. E o item E, 360 dividido por 4, que vai dar 90 graus também. Então, esses daqui são que tem radial, tá? Certo? Copiadinho? Aí no próximo exercício, ele dá um tabuleiro de xadrez. Ele dá um tabuleiro de xadrez, posicionou uma peça do xadrez aí e colocou um ponto de simetria. Tá? Ele marcou um ponto de simetria dentro do tabuleiro de xadrez. Aí o que ele está pedindo? Qual é a casa que é simétrica a esse ponto, né? Em relação à peça que ele colocou no tabuleiro. Copiado esse item B aí? Tá? Então, ó, ele colocou o ponto A, que ele marcou de vermelhinho, uma bolinha, tá? E aí, quem é a casa simétrica? Se você fizer uma reta do pé da peça, da base da peça, atravessando o item A, você vai ver que tem uma outra casa que ela é simétrica, tem a mesma distância. Só que esse desenho tá em perspectiva. Então, toma cuidado com o desenho, tá? Eu, na verdade, fiz assim, ó. Eu andei, né? 1, 2, 1, 2, 3. Eu fiz o movimento de um cavalo, apesar dele ser uma rainha. Olha aqui, ó. A casa simétrica, ó, em relação ao A, é essa que eu marquei de vermelhinho aqui, ó. Beleza? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 5 a partir da rainha, né? Da base da rainha. São 6 com a rainha. Ó, com a rainha, 1, preto, né? Branco, preto, branco, preto, branco. Aí eu subi, ó. Eu tô no branco, preto, branco, preto. Tá? Essa é a casa simétrica, tá? Então, a casa simétrica em relação ao ponto A. Beleza? Então, a casa simétrica em relação ao ponto A. Essa que eu risquei aqui em vermelho no contorno, tá? O tabuleiro de xadrez, na verdade, tem marcado aqui, que nem batalha naval, né? A, B, C, D, F, G, tá. E também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas não tem. Esse não tem. Então, uma pessoa fez 4 deslocamentos sucessivos nessa peça de acordo com a descrição abaixo. 5 casas para a direita, N casas para a frente e
P casas para a esquerda, uma casa para a frente. Após os 4 deslocamentos, a peça chegou à casa simétrica da casa inicial em relação ao ponto A. Identifique no tabuleiro a casa em que essa peça chegou. Então, está lá identificado, vou colocar de novo na tela, ó. É essa casa aqui, ó. Então, identifique no tabuleiro, tá aqui qual é. Beleza? Depois o item B. Depois o item B. Calcule os valores de N e P explicando seu raciocínio. Então, o que eu fiz? Eu contei as casas, né? Eu vi qual era a peça simétrica. Então, quantas casas ela andou para frente e quantas casas ela andou para a esquerda, tá? Então, ela andou... Uma, duas, três, 4 para frente, ó. 4 para frente assim, né, ó. Tá? Ela andou 4 para frente, ó. Coloquei aqui, ó. N, 4 casas para frente, P, 2 casas para a esquerda. Então, N é 4 casas para frente e P, 2 casas para a esquerda. N é 4 casas para frente e P, 2 casas para a esquerda. Beleza? Então, N é 4 e P é 2. N igual a 4, P igual a 2. Virando a página, a gente tem mais uma simetria, que é a translação. Tá? Translação, você vai pegar a figura e vai escorregar ela numa direção. Então, por exemplo, ó, estou com essa calculadora aqui, ó. Tá? Vou fazer translação com ela, ó. Tá? Ela veio para cá. Isso é translação. Vou tirar de uma posição e vou colocar em outra. Não vou girar, não vou virar, não vou fazer nada. A figura do jeito que ela tá, ela vai andar. Tá certo? E aí, a gente tem um negócio que a gente chama de vetor, né? Ou o sentido do movimento. Então, por exemplo, ó, a calculadora está aqui e o meu vetor vai ser esse lápis amarelo aqui, ó. Beleza? Então, ó, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Ó. Então, estava aqui no canto inferior e ela vai seguir o vetor, ó. Ó. Tá certo? Ó. Seguiu o vetor. Beleza? Ela andou, ela se deslocou no sentido do vetor. Tá? Então, vamos ver aí, ó. Considere o trapézio ABCD desenhado na malha quadriculada a seguir. Então, ele desenhou um trapézio, tá em cor de pêssego, uma cor assim. E colocou um vetor vermelho, tá? Por que ele perguntou lá no xadrez, né? Quantas casas andou para a direita, quantas casas andou para a esquerda? Porque aqui é igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para a direita e depois duas para baixo, tá? Ou uma para baixo, não sei como é que você vai contar. Olha aqui, ó. Ó o vetor aqui, ó. Ó. Eu estou contando da base dele, ó. 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, ó, 1 quadradinho, 2. Eu vou fazer isso com cada ponto aqui, ó. O A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois 1, 2 para baixo. Vou marcar o A'. Tá vendo? Tá? Vou fazer a mesma coisa com o B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Vou marcar belinha. A mesma coisa com o C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2 para baixo. O D, igualzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2 para baixo. Aí marquei. O A' já está marcado. A linha, B', C', D', eu vou encontrar a mesma figura, só que deslocado. Tá? Não sei se você consegue ver aí, ó. É a mesma figura, só que ela tá... Fizemos uma translação, né? Ela tá deslocada no sentido do vetor vermelhinho, aí dessa seta vermelha. Tá? Eu contei 9 desse 2. Eu contei a partir da base.
Da base da seta, do finalzinho da seta. Certinho? Copiado? Então, ele está escrevendo para a gente aí embaixo do desenho, o ponto A' foi obtido movendo-se o ponto A em linha reta. A distância percorrida pelo ponto A, assim como a direção e o sentido desse movimento, foi definida pela flecha vermelha, desenhada abaixo do trapézio. 1. Desenhe o ponto B', movendo o ponto B em linha reta. Já desenhamos, conforme definido pela flecha vermelha. 2. Do mesmo modo, desenhe os pontos C', D', movendo, respectivamente, os pontos C e D em linha reta, conforme definido pela flecha vermelha. Trace com a régua o trapézio A', B', C', D'. E aí no 4, aí sim ele pergunta um negócio para a gente, né? Existe alguma relação entre as medidas dos lados do novo trapézio e do trapézio original? Qual? Né? Então, se você for ver, olha aqui, ó. Se você for ver o trapézio original e o trapézio que foi criado, ó, ele é exatamente igual. Então, A, B é igualzinho a linha B'. B, C é igualzinho B', C'. C, D, o mesmo tamanho de C', D'. E D, A é igual D', A', tá? Igualzinho, beleza? Então, eu vou colocar um texto aqui. Tem um comentário no chat, é o do Luigi. Vamos compartilhar aqui uma telinha para eu escrever o texto do item 4. Então, a gente tá, vamos apagar isso. Então, a gente está na página 488. O exercício é o 4. Então, existe alguma relação entre as medidas dos lados do novo trapézio e do trapézio original? Qual? Então, se existe alguma relação? Sim, existe relação. E vamos explicar, né? Relação não, relação. Relação. Vamos explicar. As medidas de A, B igual, opa, B maiúsculo. B igual A', B'. Assim como, assim não, assim como PC igual B', C'. CD igual, CD ', C', D', e DA igual D', A'. Tá bom? Depois o 5, vamos aproveitar que a gente está aqui, já respondeu o 5. Os dois trapézios são congruentes? Justifique sua resposta. É lógico que são congruentes, né? As medidas são iguais, as medidas dos lados são iguais. Tá? E as medidas dos ângulos, no caso de polígono, perdão, eu tenho que conferir a medida do lado e a medida do ângulo, tá certo? Mas se você pegar o transferidor, você vai ver que é igualzinho, tá? Os mesmos ângulos. Então vamos para a resposta? Sim, pois as medidas dos lados correspondentes são iguais e as medidas dos ângulos internos também são iguais. Também são iguais. Certo? Então, por enquanto é isso. Vamos adiante na página 489. E tá assim, ó.
O trapézio que você desenhou foi obtido a partir de uma transformação geométrica denominada translação, aplicada ao trapézio original. Veja como podemos definir uma translação. E aí ele colocou em azul uma definição. Opa, apareceu um recado aqui. Apareceu uma definição de translação, tá? E aí tem uma dica sobre composição de transformações geométricas. Então, por exemplo, você pode ter uma simetria em relação a um raio, ou perdão, a um eixo, né? Uma simetria em relação a um eixo e depois uma translação. É o que acontece, por exemplo, com esse desenho aqui do F, ó. Ele deu um eixo verde aqui, ó, tá? Vamos descompartilhar isso para você ver. Aqui, ó. Tá vendo essa figura? Tá na página 489. Ó, ele fez esse F em relação a esse, eles são simétricos, né? É o espelho, tá? Em relação ao eixo F aqui, ó, ao eixo S, tá? Em relação a esse eixo verde aqui, ó. Então, eles são simétricos. Se você dobrar a folha em relação ao eixo S, perdão, você vai ver a figura simétrica. Depois ele fez uma movimentação na direção dessa seta aqui, ó, dessa flecha. Então, primeiro fez a simetria e depois empurrou, tá? Fez a translação. Isso é uma composição de simetria. E aí, lá na página 490, ele propõe um exercício 3 para a gente, ó. Usando apenas regra e compasso e esquadros, aplique ao triângulo ABCD da figura uma reflexão em relação à reta R e, em seguida, aplique ao triângulo obtido uma rotação de 60 graus, no sentido anti-horário, em torno do ponto P. Olha aqui, ó. O desenho vai ficar assim, ó. Tá vendo? Você vai ter que usar esquadro aqui, ó, para fazer a projeção dos pontos, ó, tá vendo? Esse é o ponto B. Então, eu fiz uma perpendicular em relação ao eixo, aqui, ó, o eixo, fiz uma perpendicular. A medida do B até o eixo, tá vendo que eu fiz 3 risquinhos? Eu vou marcar para baixo. Aí eu fiz perpendicular também em relação ao A, tá vendo? Essa distância aqui, ó, que eu marquei com dois tracinhos, eu marquei para baixo. E a mesma coisa aqui, ó, perpendicular, a distância do C até o eixo, eu marquei para baixo. Então, eu fiz a linha, B', C'. Tá vendo? Essa figura aqui, ó. Tá? Aí eu fiz assim, ó. Peguei do A até o C. Ah, perdão, ele deu ponto. Perdão. Ele deu ponto P, ó. O ponto P tá aqui, ó. Ele deu ponto. Ele deu ponto P. Perdão. Ó. Então, eu tava com essa figura aqui. Eu tracei uma reta aqui, ó. E aí, joguei 60 graus para lá, no anti-horário. E aí, marquei a distância do C até o P, perdão, C' até o P, eu marquei para baixo. Aí, encontrei o C duas linhas. A distância do A até o P, marquei para baixo. Tá vendo? Então, em relação ao ponto P, ó, faz com o compasso, né, ó, gira. Tá vendo aqui o giro, ó? E a mesma coisa eu fiz em relação ao B, ó. Ó, a mesma coisa eu fiz em relação ao B. Já encontrei o B duas linhas. Tá vendo que tem a marca aqui, ó? Eu vou chegar bem pertinho, ó. Ó a linha do compasso. Tá? Então, primeiro faz em relação ao eixo e depois gira 60 graus. Eu vou dar um truque para você, sem usar transferidor. 60 graus é a abertura do compasso. Então, se você fizer o giro com o compasso, né? O compasso não está aqui agora. Mas se você fizer o giro com o compasso e mantiver a abertura, você transfere. Então, olha aqui o que eu fiz, ó. Do ponto P. Do ponto P. Cadê? Aqui, ó. Do ponto P até o C, eu abri o compasso. Aí fiz o giro do compasso. A mesma abertura, eu fui lá no C e marquei. Aqui do P até o A. Girei.
Aí eu fui lá no A e marquei, sem mexer no compasso, dá 60 graus. A mesma coisa, do P até o B, girei o compasso. Aí fui lá no B, sem mexer na abertura e marquei. Isso vai dar 60 graus, quando a gente não mexe na abertura. Tá? Beleza? Dá para ver a figura bem? Eu vou chegar perto aqui, ó, para você ver a marcação do B, ó. Tá vendo uma marcação de compasso aqui, ó? Tá vendo a marcação do compasso aqui, ó? Ó, no A e aqui no C também, ó, uma marcação de compasso, ó. É isso que eu falei para você. Se você não mexer no compasso, você tem um centro, né? Girou o compasso, pegou a mesma marca, vai lá, a mesma abertura e marca o ponto. Você não precisa usar o transferidor. Para 60 graus, hein? 60, 120, 180. 60 marca 1, 120 marca 2 e 180 marca 3, né? Aí você pode marcar na figura. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui, falta 4 minutos. O 2 está na página 491. No plano cartesiano a seguir, a figura B foi obtida a partir da figura A por meio de uma composição de duas transformações geométricas, T1 e T2. Só duas, né? Então, a primeira foi reflexão e a segunda foi translação. Então, ó, primeiro refletiu. Ó, dá para você ver esse eixo aqui, fui eu que marquei, ó. Ele vai nos cantinhos aqui dos quadradinhos, tá vendo, ó? Então, refletiu em relação a esse eixo e depois escorregou para lá, tá? Ó, vou chegar bem pertinho para você ver. Dá para ver? Então, primeiro refletiu para lá e depois escorregou. Duas só, hein? Duas transformações. Tem gente que faz 3, 4, só duas. Então, marca esse eixo aí, ó. Marca esse eixo e depois empurra a figura. Traslada, tá? Tira um print que vai ficar mais fácil para você copiar depois. Tirou um print? Tá? Beleza? Aí a gente tem os testes para você fazer, tá? Depois eu mando a resposta também, os links, tá? E o em casa, anota o em casa que dá tempo. Falta 2 minutos e 20. Ó, eu vou compartilhar aqui para a gente fazer, para você ficar com ele anotado. Ó. Em casa, o 3, o 3, o 5, o 6, o 5, 6, o 9 e o 10. Tá certo? Vai tratar aí um monte de translação. E na próxima aula, a gente vai falar de proporcionalidade, que é uma coisa que você já viu no sexto ano e no comecinho do sétimo, tá? Mas a gente vai ver de novo e vai envolver aí um pouquinho de gráfico, tá bom? Belezinha, pessoal? Tem um chat aqui, deixa eu ver o que acontece. Pode voltar lá? Lá aonde, gente? No em casa? Onde você quer que volte? Falta menos de 1 minuto, cara. Onde é o lá que você quer que volte? Na figura? Essa aqui, figura? O Zoom vai acabar a aula sozinho, tá?
Tirou um print? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.